Você já percebeu que existe uma coisa muito específica em comum com pessoas que conseguiram ser aprovadas em provas muito concorridas? É o seguinte, essas pessoas elas se tornam completamente obcecadas por estudo. E não é obcecadas de um jeito ruim, mas é porque são aquelas pessoas que elas estão constantemente falando sobre seus estudos. Elas, no tempo livre, elas estão estudando sobre como estudar melhor. E elas programam toda a rotina, toda a vida delas pensando em priorizar os estudos. Ou seja, são pessoas que estão muito comprometidas com o seu futuro, são pessoas que são muito comprometidas com o fim que os estudos vão levar a elas. E eu sei que muitos de vocês lutam com o fato de não conseguir se tornarem obcecados. Por mais que vocês tentem, parece que estudo sempre é uma coisa que a gente faz com muito cansaço, com muita dificuldade, nunca é algo espontâneo e nunca parece ser algo que vem de dentro, nunca parece ser algo que você realmente está muito determinado a conquistar. Nesse vídeo aqui, eu vou te explicar como que você vai se tornar completamente obcecado pelos estudos e você vai finalmente conseguir fazer com que os seus estudos sejam o centro da sua vida e você consiga controlar eles da melhor forma para que você consiga atingir a sua tão sonhada aprovação. Se você ainda não me conhece, meu nome é Eduarda Carvalho, eu sou mentora para Enem Vestibulares há mais de 4 anos e nesse canal aqui eu te ajudo a se tornar obcecado em conquistar a sua melhor versão. Então já fica por aqui para que a gente consiga entender primeiro de onde é que vem essa obsessão. Olha, eu sinceramente não consigo te dizer exatamente o que ocorreu com todas as pessoas que são obcecadas, mas eu já ajudei a aprovar muitos alunos e eu convivo com muitas pessoas que foram aprovadas e eu inclusive sou uma delas. E uma coisa que eu percebo é que 90% das pessoas que são aprovadas, elas não eram obcecadas por estudo. Elas não eram alunos nota 10, elas não eram alunos que sempre foram os melhores, elas não eram alunos que foram sempre assim. Ou seja, elas precisaram de uma motivação muito clara para chegar onde elas chegaram. E principalmente elas precisaram de uma motivação para conseguir se tornar, inclusive, obcecados. Eu, por exemplo, eu fui uma aluna muito ruim a minha vida quase toda. Acho que a gente vive o quê? Uns 12 anos de vida escolar, 15 anos por aí. Desses 15 anos, eu de verdade te garanto que eu só me dediquei em 2 ou 3 deles. Isso falando de ensino médio, sem contar um ano de cursinho que eu fiz. Portanto, eu não sou uma pessoa naturalmente obcecada por estudo, eu não sou uma pessoa naturalmente apaixonada por estudar. Mas a partir do momento que eu tive uma motivação muito clara, que foi ser aprovada em medicina em uma universidade pública, eu comecei a me tornar obcecada por isso. Obviamente não bastou a motivação na minha cabeça para que isso começasse a acontecer, mas ela foi o início de tudo, porque uma vez que a gente decide que a gente quer ser aprovado em um curso concorrido, ainda mais com o Enem do jeito que está hoje em dia, a gente tem a nossa primeira motivação de que, nossa, eu preciso ser uma pessoa diferente. Mas como que de fato eu vou me tornar essa pessoa diferente? Como que de fato eu vou me tornar esse obcecado? E aí a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, não adianta ficar se lamentando por você não ter nascido assim. Ah, porque eu queria ter tido uma cultura de estudo desde o início, eu queria ter lido mais livros. Sim, gente, todo mundo queria. Todo mundo queria que você... Chega num ponto que a gente tá no cursinho que a gente fica desejando, a gente fica rezando para que nossos pais tivessem no passado criado a gente, sabe, com mais dedicação no estudo, de uma forma mais categórica, mas não foi o que aconteceu. Pelo menos comigo não foi. E hoje em dia, eu entendo que isso não faz diferença alguma, porque a questão é o que você faz agora. E para você se tornar um obcecado de verdade, você precisa primeiro mudar a sua postura. Então, muitos de vocês ficam esperando uma motivação externa chegar, alguma coisa sair lá no final do mundo para que você consiga de verdade começar a estudar. Você precisa ter aquela motivação, precisa ter aquela coisa. E você acaba se tornando, por causa disso, uma pessoa extremamente constante. Você é aquela pessoa que em um dia consegue estudar 10 horas no dia e no outro você não consegue estudar nada porque você não sai do celular, você não sai do TikTok, ou então você se compromete com outras coisas que não tem nada a ver com o seu estudo. E tudo isso acontece porque você é dependente de motivação. E principalmente você é dependente de uma motivação rasa, que é aquela motivação que vem dos outros, aquela motivação externa. Uma vez que você constrói um estoque de motivação interna, você começa a se tornar mais constante. E aí, eu vou utilizar uma analogia de um livro que eu gosto muito. Eu, inclusive, utilizei esse livro para fazer o roteiro desse vídeo. Eu peguei o meu Kindle e eu revisitei todas as partes que eu marquei desse livro. Inclusive, já tiveram aulas da minha mentoria que foram específicas só para falar desse livro, de tanto que eu gosto dele. O nome dele é Nada Pode Me Ferir, do David Goggins. Ele é um ultramaratonista, ele é um ultramaratonista que ele serviu nos Navy SEALs dos Estados Unidos. Então, ele é uma pessoa fora da curva, de verdade. Ele é um obcecado pelo sucesso, de verdade. E tem uma analogia que ele sempre explicou. E uma vez que eu li aquilo ali, aquilo mudou a minha vida. Então ele falou que ele sempre tinha uma caixinha de biscoitos na cabeça dele. Por quê? Quando ele era criança, a mãe dele, por mais que eles passassem muita dificuldade, eles passassem muita fome, a mãe dele sempre comprava, nem que se fosse dos biscoitos mais baratos,
uns biscoitinhos para deixar em uma caixinha. Então, toda vez que eles estivessem com fome, que eles precisassem ali do lanche, eles iam abrir a caixinha e eles iam pegar um biscoito. E aquilo era uma memória afetiva muito forte para ele. E enquanto ele estava correndo, nos momentos em que ele achava que quando ele chegava em 1 quilômetro, que ele não aguentava mais, que ele estava muito cansado, ele abria a caixinha de biscoitos na cabeça dele e ele tirava dali uma motivação. Ou seja, ele tirava dali um motivo para ele continuar. Seja, eu já cheguei até aqui, ou então eu já fiz coisas mais difíceis, em outros momentos eu já achei que não conseguiria e conseguiria. Ou seja, ele tinha uma caixinha de motivação interna, que era essa caixinha de biscoitos, que ele acessava toda vez. E isso permitiu que ele ficasse muito constante, porque ele não dependia de ler uma frase no Instagram, ele não dependia de alguém falando que acreditava nele. Ele tinha uma motivação muito certa na cabeça dele, que era, primeiro, o desejo de sucesso e, principalmente, essas autoafirmações que ajudavam muito ele. Então, a melhor forma de você construir essa caixinha de biscoitos, essa caixinha de motivação na sua cabeça, é você ter muito claro, e isso você, inclusive, pode tirar um momento consigo mesmo, e escrever por que você está procurando aquilo. Porque todos os dias, e isso tem que fazer parte do seu ritual de estudo, você vai se relembrar por que aquilo é tão importante. Esse é o primeiro passo para você se tornar obcecado. Porque uma vez que você repete tanto por que você está fazendo aquilo, aquilo se torna automático. E aí você começa a ficar aquela coisa de, se eu não fizer hoje, eu já não vou estar cumprindo, eu já não vou estar construindo o caminho mais perto do que eu realmente quero chegar. E isso pode parecer uma besteira, gente, mas é muito, muito importante. Porque eu lembro, pra quem já viu minha história, inclusive eu preciso gravar um vídeo pra esse canal contando a minha história, porque eu me toquei que eu nunca contei. E aí já tô me programando pra contar. Mas todo mundo que já acompanhou sabe que o ano no qual eu fui pra fora foi o ano mais difícil da minha vida. E constantemente eu pensava, não, hoje eu não vou estudar, hoje eu vou ficar debaixo da cama, chorando, pensando em outras coisas, pensando se o mundo vai acabar ou não, que foi no ano da pandemia. E constantemente, nisso que acontecia, já vinha um pensamento automático na minha cabeça de, mas se você fizer isso, você vai estar perdendo um dia de estudos, você não vai ser aprovada. E, obviamente, isso não me salvava de dias que eram realmente ruins, de dias que eu não estava bem emocionalmente. Mas a questão é que essa motivação interna, ela não vai te salvar dos dias que você realmente não consegue estudar. Mas ela vai te salvar daqueles dias que a preguiça e a procrastinação estão dominando. Então, toda vez que eu estava nesses momentos, eu já resgatava algo daquela caixinha, seja pensar nas pessoas da minha família que estavam torcendo por mim, seja pensar no investimento financeiro e no investimento de tempo realmente que várias pessoas estavam fazendo em mim e no próprio investimento que eu estava fazendo em mim. Então eu tinha vários desses motivos, eu sempre fui uma pessoa muito visual, então eu realmente escrevia isso para que nos momentos de frustração, de momentos de desmotivação, eu conseguisse voltar nisso. E eu te garanto que se você colocar isso no seu dia a dia, você já vai ter uma ferramenta muito poderosa que vai fazer com que você pare de depender de motivação externa, porque motivação externa é muito fluida, é muito inconstante e vai fazer com que você também seja inconstante. Então não dependa só dela. Outra coisa que você precisa ter muito claro na sua cabeça, se você quer se tornar obcecado, é entender que a obsessão ela vem de algo que é feito diariamente, ela não vem do nada. Então, principalmente, você vai perceber que se você começa a consumir, e aí vamos levar aqui para nossa realidade, se você começa a consumir um determinado tipo de conteúdo no YouTube, ele vai começar a aparecer mais pra você. Então vamos supor que você tá... Meu namorado, ele tem ele vai se zangar porque eu vou expor ele aqui, mas eu vou expor. Ele tem um interesse muito estranho em vídeos do YouTube que eu não entendo. Ele adora ver pessoas, tipo, construindo casa, sabe? Eu não sei se é coisa de homem, vocês são homens, comentem aqui. Mas ele gosta, tipo assim, a pessoa, construir meu sítio do zero, construir um rancho do zero, construir minha casa do zero. E às vezes ele me mostra as coisas e eu fico, minha Nossa Senhora. E aí, às vezes ele me mostrava na minha conta do YouTube e começava a aparecer pra mim. A nossa cabeça, ela funciona da mesma forma. Uma vez que você começa a colocar aquela informação, ela vai aparecendo mais vezes. É como se o seu próprio algoritmo cerebral começasse a colocar essa informação mais em evidência pra você, porque ele percebe que aquilo é importante. Então, se você se torna hiperfocado na vida, sei lá, da Virgínia Fonseca, na vida da Boca Rosa, não sei, você vai constantemente começar a consumir mais conteúdo sobre isso, você vai começar a falar mais sobre isso, você vai começar a conversar mais sobre isso, você vai começar a pesquisar mais sobre isso, você vai começar, enfim, você vai realmente ir atrás desse conteúdo. E da mesma forma tem que ser com o estudo. A sua vida, ela tem que orbitar ao redor dos seus estudos, não no sentido de que você vai só estudar, mas no sentido de que os estudos eles estão no centro e as outras coisas orbitam ao redor dela. Uma coisa que eu sempre falei, as pessoas sempre me acharam louca, e aí se você é aquela pessoa que acha que se você vai ser aprovado, tendo um estudozinho, sabe, bem fofo, bem softzinho, bem asteric, esse vídeo definitivamente não é pra você. Na verdade, esse canal não é pra você. Eu sinto muito, de verdade. Eu tenho certeza que tem outras pessoas que, sei lá, que confortam seu coração falando o que você quer ouvir. Mas eu não. Mas quando você entende que se você quer ser aprovado, a sua vida começa a orbitar ao redor dos estudos, você começa a entender com muito mais facilidade como é que você vai tomar as decisões certas para chegar aonde você quer chegar. Portanto, por exemplo,
Até para eu programar meus descansos, para eu programar os meus momentos de lazer, eu precisava ver como os meus estudos estavam. Por que eu ia deixar de ter lazer, ter um momento de descanso porque eu não tinha estudado? Não, mas é porque eu sempre pensava que, nossa, eu não vou colocar meu momento de descanso, por exemplo, no sábado de manhã, sendo que eu faço simulado no sábado à tarde. Porque vai que eu me programo para sair, alguma coisa assim, e eu acabo não chegando a tempo para fazer o simulado. Ou então, obviamente, eu não vou sair dia de sexta-feira à noite, então no meio de semana à noite para voltar à tarde, porque corre o risco disso influenciar nos meus estudos. Essas pequenas ações de sempre pensar em como isso afeta o meu estudo, vão fazer com que você se torne um obcecado de verdade. Você vai se tornar um maluco de verdade, ao ponto que as pessoas vão ficar, meu Deus, ficou maluco. Sim, e a mesma pessoa que vai ficar, nossa, tá vendo como todo o seu esforço valeu a pena? Experiência própria. Então, gente, pessoas obcecadas, elas não são naturalmente entendidas pelas outras pessoas, não. Elas só são entendidas por outros obcecados. Então, eu sempre costumo falar, quando ela não chega pra mim, não, Duda, porque eu faço academia nesse horário, porque é o horário que eu não estudo tão bem. Então, eu já fico, nossa, esse daí, ele sabe o que ele tá fazendo. Eu gosto mais dele, eu gosto dele. E são pequenas coisas. Então, eu tinha uma coisa, eu me tornei obcecada a um ponto, isso falando uma coisa mais pessoal, que eu era de pessoa que, por exemplo, eu tinha simulado no sábado à tarde. Se eu tinha que fazer simulado no sábado à tarde, no sábado de manhã, sei lá, se alguém fosse brigar comigo, eu recebesse uma mensagem ruim, eu fosse discutir com alguém, eu ficava, eu não vou responder essa mensagem não, porque isso aqui vai me atrapalhar no simulado de tarde. Duda, mas como é que você conseguiu ficar tão fria a esse ponto? Não, eu não fiquei fria. Lembra da primeira coisa que eu falei? Eu tinha uma caixinha de motivação muito específica. Portanto, tudo que eu fazia, eu lembrava de por que eu estava fazendo. Pra mim, aquilo não era ser fria, pra mim aquilo era estar alinhada com onde eu queria chegar. Porque eu sempre pensei que, quanto mais tempo eu passasse obcecada, de fato, por ser aprovada, quanto mais tempo eu me tornasse obcecada por aquilo, mais rápido eu chegaria aonde eu pudesse chegar. E de fato foi o que aconteceu. Eu dediquei 2 anos, que foi o ano da minha terceira série, e o ano do meu cursinho, pra de fato ser completamente obcecada pelo meu estudo, pelo meu resultado, porque isso fez com que eu andasse mais rápido, com que eu conseguisse focar muito. Obviamente isso não é pra todo mundo. Às vezes você realmente não, eu prefiro passar mais tempo, mas ainda assim, sei lá, conciliar com o trabalho, conciliar com outra coisa. Mas a questão, gente, não é necessariamente conciliar. Tudo está muito mais no mental do que no tempo físico. Então, se você faz várias outras atividades, mas você faz sempre programando elas para que elas não atrapalhem seus estudos, você consegue fazer qualquer coisa no mundo. Eu sei que essa doeu, mas quem pegou, pegou. E quem usar bem essa dica vai ver como isso vai mudar a sua vida. Agora, esse tópico aqui, eu tenho certeza que você for contar nos vídeos do canal, eu acho que de 10 vídeos eu falei desse tópico em 9 deles. Então, quem já é seguidor assíduo aqui do canal, se você não é, você tá vacilando muito, tá? Porque você tá vendo o tanto de conteúdo de valor que eu trago pra cá. Mas, quem já é seguidor assíduo já sabe o tanto que eu falo isso. Se você quer se tornar obcecado por algo, não adianta você querer que essa obsessão venha do nada. Você precisa de metas claras e você precisa de bonificação para essas metas. E, gente, de verdade, é algo que eu tenho que falar todo vídeo porque parece que as pessoas não entendem. Você é aquela pessoa que você está constantemente frustrada com seus estudos porque você não sabe onde você está chegando. Você só tem uma meta na sua vida que é ser aprovado no vestibular. Mas você não tem as micrometas que vão reger isso. Então, por exemplo, uma coisa que, se você ainda não fez, você é maluco, é que você tem que entrar num site ou onde for e procurar quais são as notas necessárias para ser aprovado no curso que você quer. Por exemplo, se for medicina, tem as próprias universidades, as próprias turmas fazem as cartilhas com a pontuação de cada aluno, não só a TRI, mas eles fazem a pontuação também, para a gente ter uma noção. Então, por exemplo, hoje em dia, um aluno que quer ser aprovado aqui no meu estado em ampla concorrência, que é o Piauí, ele tem que fazer, ele pensando num cenário muito bom, 40 em cada área. Então, 40 em linguagens, 40 em humanas, 40 em natureza, 40 em matemática, uma nota muito boa na redação. Então, a minha meta tem que ser essa. E aí, dentro dessas metas, eu preciso ter metas menores. Como é que eu vou fazer isso em matemática? Primeiro eu tenho que fazer tantos simulados, eu tenho que ver tais conteúdos, eu tenho que... então, antes de eu atingir 40, eu tenho que atingir 35, eu tenho que atingir 30. E aí, além dessas metas, você precisa ter metas diárias para que você consiga bater. Então, não existe isso de você anotar lá no seu horário, no que for, no seu cronograma, na sua agenda, que você vai estudar matemática. E aí, querer marcar com uma filha, não se estuda matemática, não. Você vai estudar matemática vendo qual o conteúdo, fazendo quantas questões, como é que você vai ver esse conteúdo. Então, isso precisa estar muito bem organizado para que no final do dia você não acabe o seu dia com aquela sensação de, não fiz nada, que dia improdutivo, estudei por 12 horas líquidas e não fiz nada. Não fez nada porque você não tem como metrificar o que você fez. Quanto mais você criar o hábito de registrar isso, mais você vai perceber como você consegue evoluir e você vai ficando feliz com isso. Eu até falo sobre isso no vídeo sobre autoconfiança, que
que ter esse registro dos estudos não é só importante pra você registrar diariamente, mas às vezes pra você voltar e ver, nossa, olha como eu tava lascado e agora eu estou um pouco menos lascado. E eu faço isso porque isso é algo que eu aplico, ó, diretamente na minha vida, gente. Eu anoto cada passo que eu dou na minha vida. E às vezes eu nem, por exemplo, às vezes tem dia que eu nem tenho tempo de escrever no planner, mas mesmo assim, eu venho no dia seguinte e eu escrevo. Eu escrevo tudo que eu fiz. Porque eu gosto, por exemplo, a gente tá agora em março, eu gosto de olhar aqui pra fevereiro, ó, e ver que eu tive uma semana mega difícil, que eu consegui superar ela. Ou num dia que eu tô muito cansada, que eu vou dar várias mentorias, eu fico, meu Deus, como é que eu vou dar tantas mentorias? E olha aqui, meu Deus, olha esse dia aqui, olha o tanto de mentoria que eu dei. Então, ter isso é como se você tivesse uma caixinha de biscoitos física. Então, ter esse registro, você consegue ter uma dose de motivação que você pensa, eu já passei por coisas piores. Ou então, eu já ultrapassei barreiras que eu pensava que não ia ultrapassar. E agora, eu tô ultrapassando. Quem é daqui há mais tempo nesse canal também sabe que a gente tem uma coisa de que papo técnico de estudo é nesse cenário aqui e papo mais tapa na cara, sabe? É no sofá. Mas ia ser o maior rolê pra trocar de cenário, então eu vou pedir aqui essa licença poética, porque eu vou dar um tapa na cara neste cenário aqui. Espero que o cenário lindo não fique ofendido, porque ele é muito mais soft, sabe? Esses livrinhos, esses quadrinhos, eles são muito bons. Mas é o seguinte, você nunca vai se tornar obcecado pelo seu sucesso se você continuar sendo muito bonzinho consigo mesmo. E essa é a verdade. Ai, Duda, mas eu não sou bonzinho comigo mesmo. Não, eu sou meu pior inimigo. Será se é? Porque eu vejo muita gente falando isso, mas a gente... Como é que você não é bonzinho consigo mesmo, sendo que você acredita em todas as suas desculpas? Como é que você não é bonzinho consigo mesmo, sendo que você é muito bom em criar motivos pra não estar estudando? Ou então é muito bom em se enganar. Então para de achar que aquelas pessoas obcecadas são a exceção, porque elas não têm problemas, elas conseguem estudar por longas horas, elas são pessoas fora da curva. Na verdade, elas não são. Elas são só pessoas que começaram a ser muito duras consigo mesmas. E isso é algo muito falado também no livro que eu falei, que é o Can't Hurt Me, Nada Pode Me Ferir, do David Goggins. Ele se tornou uma pessoa quase que cruel consigo mesmo. E obviamente tem umas coisas do livro que são muito absurdas e a gente tem que adaptar para nossa realidade, porque enfim, ele era um atleta militar, mas a gente tem que adaptar para nossa realidade de estudos o seguinte, que você não pode ser aquela pessoa, a primeira pessoa a passar a mãozinha na sua cabeça. Você não pode ser aquela mãe super protetora consigo mesmo, que sempre está disposto a escutar a sua desculpa, sempre está disposto a acatar tudo que você fala. Porque, gente, na verdade, toda vez que você faz isso, você está se enganando. Então, para de achar que não, eu tô em desvantagem, então eu nem vou concorrer porque eu não sou mais inteligente, porque eu não sou boa em matemática, porque eu não sou boa em linguagens. Ninguém, ou quase ninguém, nasce com essas bênçãos que você pensa. Na verdade, essa coisa que a gente criou na nossa cabeça de que pessoas aprovadas em cursos concorridos são pessoas inteligentes, foi algo que a gente criou porque é muito fácil usar isso como desculpa. Enquanto você for um ótimo aceitador de desculpas, você nunca vai conseguir se tornar obcecado. Eu preciso que você reflita um pouco sobre isso que eu falei. Se doer, doeu, né? Eu sinto muito. Mas eu espero que de verdade ela consiga mudar a sua vida, porque me tornar... E eu sempre falo isso, eu sou uma pessoa que eu não considero que eu tenho conquistas muito grandes. Mas hoje em dia eu conquistei boa parte das coisas que eu sonhava alguns anos atrás. Então eu conquistei minha sonhada vaga. Hoje em dia eu já sou meio médica. Eu tenho ótimas notas na universidade, notas que eu sou muito satisfeita. Eu já passei em vários processos seletivos, inclusive hoje eu estou no estágio. Eu já conquistei minha independência financeira, eu moro sozinha. Então, são coisas que eu não consegui nada na minha vida, literalmente nada, sem me tornar completamente obcecada por isso. E agora, dando um testemunho próprio, eu sou aquela pessoa que todo mundo, inclusive meus pais falavam isso, meu pai principalmente, e eu ficava muito chateada com ele. Porque ele falava o seguinte, a Maria Eduarda, ela é o tipo de pessoa que... Quando ela coloca uma coisa na cabeça, ela não tira. E ele falava isso achando muito ruim, porque eu era aquela pessoa que se eu colocava um assunto na minha cabeça, eu não parava de falar sobre aquilo. Se eu decidia que eu ia fazer uma coisa, eu só falava sobre aquilo. E hoje em dia, por mais que muitas pessoas, inclusive minha família, tenham encarado isso como um enorme defeito, eu encaro como uma das minhas maiores qualidades. Porque isso fez com que eu me tornasse muito obcecada. E me ser obcecada por cada uma dessas coisas fez com que eu conquistasse elas. E eu te garanto, não tem nada que eu tenha me tornado obcecada que não tenha valido a pena. Às vezes tem até umas coisas que eu fiquei muito obcecada por um tempo e depois eu esqueci, e aí eu fiquei, nossa, perdi meu tempo. E muito tempo depois eu vou lá e colho o fruto daquilo. E são coisas muito pequenas, mas que quando a gente junta, elas se tornam uma coisa muito grande. Então, eu te dou a minha palavra, que você nunca vai se arrepender de se tornar obcecado pelo seu próprio sucesso. Um beijo. Fica com Deus. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever no meu canal e me seguir no Instagram, @EduardaCarvalhoMentoria. Já deixa seu like e manda esse vídeo para um amigo, tá bom? Um beijão. Tchau, tchau.